Olá! Então hoje trazemos a resenha deste livro muito interessante que eu li, do F. Scott Fitzgerald, O Grande Gatsby. Para fazer essa resenha, pessoal, eu li este livro, ele tem ali 176 páginas, nesta edição da Princípios, que eu adoro, porque é uma edição que tem realmente livros com preço muito em conta, fazendo com que a gente possa ter mais livros e possa, por conseguinte, ler mais coisas interessantes. Então, para fazer essa resenha, eu não só li este livro, como também eu vi o filme, o último deles, que foi lançado em 2013, que foi com o Leonardo DiCaprio, porque tem também outro que foi lançado em 1974, com a Mia Farrow e o Robert Redford, que eu não vi. Eu ouvi tantas críticas a esse filme que a Mia Farrow teria uma atuação muito chata que eu realmente não tive vontade de ver o filme. Então eu assisti o de 2013, eu vou deixar para vocês aqui as capas dos vídeos em algum lugar, neste vídeo, dos filmes em algum lugar aqui neste vídeo, para que vocês possam também assistir. Eu assisti pelo Amazon Prime e foi de graça para mim, então vocês deem uma olhadinha para ver se vocês conseguem ver. É importante que eu diga para vocês que para a gente poder fazer uma resenha, e o objetivo deste canal aqui, quando eu criei, era aproximar livros de pessoas. Para eu conseguir aproximar um livro de você, leitor e espectador desse vídeo, eu preciso te mostrar algumas coisas que tem nesse livro. Mas existem pessoas que não gostam, por exemplo, de ter spoilers. Mas é uma coisa bem complicada para quem faz um vídeo com resenha de um livro, não dar spoiler. A sugestão que eu te dou, que é o que eu costumava fazer quando eu comecei a assistir resenhas de livros e que me despertou essa vontade de fazer também, foi começar a assistir um vídeo. Assim que eu entender que aquilo ali tá me trazendo um spoiler, eu parava o vídeo, eu comprava o livro, se eu olhava aquilo ali e dizia, bah, esse livro eu acredito que eu vou gostar. Eu comprava esse livro, eu lia o livro, e depois que eu terminava de ler, eu voltava naquela mesma resenha para assistir. Então é por isso que também eu trago para vocês aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo o link para que tu consiga comprar esse livro. Quando tu for entrar nesse link, tu vai conseguir perceber, para comprar esse livro tu vai pagar o mesmo valor que se tu entrar no site, por exemplo, da Amazon e buscar esse livro. Então, se tu comprar pelo meu link aqui embaixo, tu vai estar ajudando esse canal. Então é essa sugestão, essa dica que eu te dou. Compra pelos meus links e ajuda o meu canal a crescer. E antes que eu comece essa resenha, eu vou te pedir, te inscreve aqui no canal, deixa o teu gostei para esse vídeo, que tu também vai estar me ajudando e vai estar mostrando pro YouTube que esse vídeo é legal para ele distribuir para mais pessoas. Vou te contar um pouquinho então sobre este autor. Ele foi um romancista, um ensaísta e um contista norte-americano. Ele ficou muito conhecido pelos seus romances que descreviam essa era, que foi uma era de bastante exageros, de bastante excessos, que foi a era do jazz. Inclusive, esse termo, era do jazz, foi popularizado por ele em contos que ele escrevia na coleção chamada Tales of the Jazz Age. Durante a vida dele, ele publicou somente 4 romances. Então, durante esta época, que é a década de 1920, ele realmente teve muito sucesso, ele ganhou bastante dinheiro com as coisas que ele escrevia, mas ele foi aclamado pela crítica somente depois da morte dele. Ele foi realmente um dos maiores escritores do século XX. Fazendo esse estudo sobre o Fitzgerald, eu descobri que ele era primo do cara que fez o hino nacional dos Estados Unidos, gente. E ele, inclusive, quando nasceu, deram a ele o mesmo nome do primo. O pai do Fitzgerald se mudou para Minnesota, e que foi onde o Fitzgerald nasceu. Aí o pai dele montou lá uma fábrica de móveis de Vimy. Mas um ano antes do Fitzgerald nascer, esta fábrica faliu. O Fitzgerald foi mandado pela família dele para escolas católicas e lá ele era aclamado, assim, porque ele era extraordinariamente inteligente e ele tinha dons literários muito fortes. Eles andaram saindo de Minnesota,
e depois voltaram para Minnesota, onde o Fitzgerald já tinha 12 anos. E apesar do pai dele ter falido, a mãe dele recebeu uma herança, então eles viviam assim, nível classe média. Quando ele tinha 13 anos somente, ele já teve a sua primeira obra publicada no jornal da escola. Era uma obra de ficção. Em 1911, ele estudava numa dessas escolas católicas e ali ele foi incentivado por um padre, veja bem. O padre Sigourney Fay foi quem incentivou Fitzgerald a se tornar um escritor. Mas aí vem toda a parte do Fitzgerald que ele abusava, né, de álcool, e ele já lá na faculdade, ele já começou esse abuso do álcool e se tornou um alcoólatra. E ele era famoso por isso, por ter uma vida muito extravagante, por usar álcool demais. E aí aconteceu que este abuso de álcool trouxe doenças para ele no final lá de 1930. Aí o que acontecia era que, talvez por vergonha, sabe-se lá por quê, ele não, né, escondia essa questão de abusar do álcool, e ele dizia que ele tinha tuberculose, por isso que ele estava nessa situação de problema de saúde. E aí mais tarde se ficou sabendo que desde 1919 ele já vinha apresentando esses problemas de saúde. Ele tinha hemorragias tuberculosas, então ali desde ali os 1919, 20 até 1940 ele teve 2 ataques cardíacos. E lá em 1940, quando ele estava saindo de uma estreia de uma peça, ele desmaiou. E aí ele ficou com muito medo das pessoas pensarem ali naquele momento que ele estava bêbado. Enfim, no outro dia foi que Fitzgerald então faleceu aos 44 anos de idade. Este livro aqui foi escrito e publicado em 1925. E é bem interessante que o primeiro filme foi lançado em 1975, 50 anos depois. Eu acho isso bem pouco. E tanto o filme quanto o livro, os dois foram um grande sucesso. É bem interessante quando a gente faz uma análise assim do livro e do filme, a gente se confunde um pouco dentro da cabeça da gente, mas enfim, eu vou tentar trazer da melhor maneira possível para vocês. Eu vou trazer aqui uma dica de ouro. A dica é a seguinte: eu vi o filme depois de ler o livro, porque eu costumo fazer isso de uma vida inteira, desde que eu era pequena eu já fazia isso. Mas desta vez, se eu tivesse tido uma dica em algum canal de assistir o filme primeiro, eu teria acertado muito mais. Porque olha só, quando eu leio um livro, eu tenho uma capacidade de imaginação muito grande. E eu sempre procuro trabalhar isso, treinar isso. Quando eu tô lendo um livro, eu penso, vou imaginar aquilo ali da melhor maneira possível. Mas quando eu assisti o filme, eu pensei, meu Deus, se eu tivesse visto esse filme antes de ler o livro, teria sido bem interessante, porque, gente, o filme, ele é bem exagerado em tudo. As festas que o Gatsby dava na casa dele são incríveis. Tanto de luz, tanto de som, com pessoas fantasiadas e maquiadas, era incrível no filme. Então isso pode incentivar a tua capacidade de imaginar de uma maneira bem mais legal. É claro que tu vai ali no filme descobrir coisas que talvez para ti, depois ler o livro, se torne aquilo ali um pouquinho maçante, mas enfim, eu teria achado muito mais interessante assistir o filme primeiro. Uma coisa eu posso te dizer, o filme realmente ele é muito fidedigno ao livro, eles são praticamente iguais, com exceções muito pequenas que não fazem a mínima diferença. Uma coisa que eu identifiquei, assim, óbvio que a gente é falho, né? Nós somos seres humanos, nós nunca vamos conseguir trazer para uma pessoa que está assistindo um vídeo de uma maneira assim, nossa, exatamente igual. Às vezes a gente esquece o nome de um personagem, um momento, mas isso faz parte, nós somos seres humanos e a visão que eu tenho do livro vai ser diferente da visão que você, leitor, vai ter do seu livro quando lê. Então, uma das coisas que eu percebo, assim, que foi diferente foi a seguinte. No livro, quem escreve é Nick Carraway. Ele que narra a sua própria história contando sobre Gatsby. Então, eu percebo, assim, que aqui o ator. Aqui o personagem principal seria o Gatsby, né? Mas o Nick também. Então o Nick, ele não só é narrador, como também ele é o personagem principal. É o que eu enxergo, tá? Então ele narra a história dele e conta da amizade que ele teve com Gatsby. Mas ele começa a narrar e não se sabe por que ele está narrando. Em princípio, o livro que ele escreveu. Mas no filme, eles mostram. Ele já começa
numa clínica, talvez de reabilitação, por ter abusado demais do álcool, por estar muito ansioso, muito estressado, ele está nesta clínica conversando, talvez com um médico psiquiatra, pelo que eu vejo ali. Então, este médico psiquiatra é quem incentiva o Nick a escrever essa história. E então, o Nick conta que desde a sua infância, o seu pai já ensinava ele a não fazer julgamentos com relação às pessoas. E aí ele dizia assim: toda vez que você for querer julgar alguém, lembre-se que essa pessoa não teve os mesmos privilégios que você. E aí o Nick se habituou a não julgar. Então, ao mesmo tempo que esse comportamento dele fazia com que ele realmente conhecesse pessoas muito interessantes, também ele tinha que aguentar uma ladainha de tantas outras pessoas. Então ele conta inicialmente que ele, depois de várias andanças dele, faculdade, escreve, eu vou virar escritor, não, agora não vou ser escritor, enfim. Ele resolveu se mudar para o leste de Nova York, que foi onde ele esteve, numa casinha pequenininha, enfiado no meio de muitas mansões que existiam ali. E uma dessas mansões, no ladinho dele, era a mansão do indivíduo chamado Gatsby. Gatsby dava festas gigantescas. As festas dele eram incríveis e todo Nova York ia até a casa do Gatsby para estas festas aos finais de semana, e eram pessoas que nem mesmo eram convidadas. Elas iam porque simplesmente ficavam sabendo das festas e iam até lá. Inclusive, isso é bem interessante porque o Nick se deu conta de que ele foi a única pessoa que foi convidada para uma festa do Gatsby. Isso realmente trouxe para ele assim uma dúvida. Por que será que eu sou o único que estou sendo convidado? Porque lá, certa feita, ele foi convidado para uma festa assim, com um cartãozinho que foi levado na casa dele. Mas quando o Nick chegou na zona leste de Nova York, ele já foi visitar sua prima, Daisy Buchanan. Daisy era prima do Nick e era casada com Tom Buchanan, que era riquíssimo jogador de polo. Ali parece assim que ele estava meio que aposentado e viviam numa casa extraordinária. Foi lá que Nick conheceu Jordan Baker. Jordan Baker era uma moça que assim, tanto no livro quanto no filme, parecia super nariz empinado, meio chatinha. Ela era famosinha porque era campeã lá de golfe. Naquele momento a gente percebe que o Nick, ele meio que ficou meio apaixonadinho por essa moça. Aí ali ele foi visitar sua prima, eles jantaram juntos. No outro dia, Tom, o marido da prima Daisy, convidou o Nick pra dar um passeio. Então eles saíram os dois para passear e existia ali entre East Egg, onde vivia a prima, em East Egg, entre East Egg e West Egg, que é onde vivia o Gatsby e o Nick, existia tipo uma zona morta ali no meio. Uma coisa meio doida, esse pessoal de baixíssima classe. E aqui nesse meio era onde havia uma oficina / posto de gasolina do Sr. Wilson e sua esposa. Então, para atravessar aí de um para o outro, eles precisavam passar por essa zona morta ali. Eles, então, desceram ali nessa zona morta, o Tom e o Nick, e foram até esta oficina / posto de gasolina. E aí ali eles encontraram, o Tom meio que deu um oizinho ali para a senhora Wilson, uma coisa meio estranha. O Nick ficou observando aquilo ali, viu que eles trocaram olhares e conversaram. E o Tom convidou ela para ir até um apartamento onde ele mantinha essa moça, porque ele era muito rico e ambos eram amantes. E ele mantinha a moça dentro de um apartamento. E aí ali ele se despediu do Sr. Wilson, então partiram os dois para esse apartamento. E o Nick conta no livro que foi uma das vezes, inclusive no filme também, porque eles são, o livro e o filme são iguais, gente, digo pra vocês. Eles foram muito fiéis ao livro quando fizeram esse filme. Então eles ali o Nick conta que ele teve ali seu primeiro porre, grande porre, que foi terrível, que ele bebeu demais naquela noite. Aquela noite não, né? As festas eram assim, eles começavam durante o dia ali, varavam a madrugada nas festas, eles passaram ali dentro daquele lugar, com uma festa, com pessoas super estranhas, super esquisitas, bebendo demasiadamente. E foi ali naquele dia que alguma coisa a senhora Wilson falou pro Tom, e o Tom deu um tapão na cara dela, que arrebentou, quebrou o nariz da mulher. Foi este momento que ele ficou então conhecendo a tal da amante do Tom, que inclusive na janta do dia anterior, eles comentaram sobre isso, porque ela ligou no meio de um almoço. Então a Daisy meio que já estava sabendo que ele tinha uma pessoa, que ele tinha uma amante. E no outro dia o Nick ficou conhecendo quem seria a amante dele, a senhora Wilson,
esposa do Sr. Wilson, o dono da oficina / posto de gasolina. Essa história do livro se passa em apenas um verão. Então foram entre 2, 3 a 4 meses que houve toda essa vivência e que houve esse desenvolver da amizade entre o Nick e o Gatsby. E finalmente então, Nick é convidado e vai para a festa, primeira festa que ele participa do Gatsby. Então as festas que Gatsby dava eram esplendorosas. E o Nick, inclusive, ainda só escutando aquilo que se passava ali no seu vizinho, ele descreve essa parte no capítulo 3 do livro. Naquele verão ouvia-se música vindo da casa de meu vizinho todas as noites. Em seus jardins azuis, homens e moças vinham e iam feito mariposa, entre os sussurros, o champanhe e as estrelas. Na maré alta da tarde, eu observava seus convidados mergulhando da torre de sua plataforma flutuante ou tomando sol na areia quente de sua praia, enquanto seus 2 barcos a motor cortavam a água do estuário, puxando esquiadores aquáticos sobre as cataratas de espuma. Nos fins de semana, seu Rolls Royce virava um ônibus, transportando os convidados das festas da e para a cidade, desde as 9 da manhã, que nem eu falei para vocês, que loucura, né? Até bem depois da meia-noite, enquanto sua caminhonete zunia amarela, feito um inseto ligeiro, para não perder nenhum dos trens. E às segundas-feiras, 8 funcionários, incluindo um jardineiro extra, labutavam o dia todo com seus esfregões, escovas, martelos e tesouras de jardinagem, tratando de reparar os danos da noite anterior. Então, assim, ó, as festas se davam nesta casa e nesta época as pessoas tinham esse hábito, né, de fazer isso. Começava ali na sexta-feira e as festas duravam até a segunda-feira, madrugada de segunda-feira. E é muito interessante porque existiam pessoas que dormiam lá, que até tem um cara que menciona aqui no livro que a casa dele era lá. Muito doido isso, gente. Porque volta e meia o Gatsby se deparava com esse homem ali no meio da sua sala. Eu gosto sempre de fazer as resenhas dos livros em ordem de acontecimentos, porque para mim faz mais sentido. Tem outras resenhas que eu vejo no YouTube que são também muito legais, mas eu vejo que não é. Que eles fazem uma análise do livro, uma análise literária, mas não. A minha resenha é em ordem de acontecimento. E então o Nick finalmente é convidado para uma destas festas que ele só observava de longe. Mal sabia ele que ele podia chegar, né, na festa, como todo mundo, ia sem ter convite, mas enfim, ele esperou. E foi quando foi convidado. E lá, pelas tantas, ele encontra a Jordan nessa festa. E aí os dois ficam meio que juntos ali, bebendo e conversando. Até que, enfim, ele conhece o Gatsby. É interessante que na festa essas pessoas iam até lá, mas elas nem mesmo conheciam o anfitrião. E é bem estranho e bem de se pensar sobre isso, por que isso acontecia, mas daqui a pouco a gente já vai saber. Que por que o Gatsby, repentinamente, dentro dessa primeira festa, vai falar com o Nick, chama o Nick, conversa com ele, bate um papo, mostra a festa. E, enfim, depois ali os dois conversam, daqui a pouco o Nick resolve chamar a Jordan para conversar, e os dois ficam bastante tempo conversando. E em seguida que a Jordan sai dessa conversa, ela passa pelo Nick, já tipo no fim da festa, lá pela meia-noite passada, passa por ele antes de ir embora e diz: Nick, eu preciso falar uma coisa contigo. Eu tenho uma coisa muito importante para conversar contigo, vamos marcar um chá. Me encontra lá na lista telefônica, que eu preciso falar. E o Nick ficou muito impressionado, mas meu Deus, o que será que foi que aconteceu? Porque inicialmente, quando ele viu toda aquela situação e eles ficarem horas conversando, ele pensou: meu Deus, tá, se apaixonaram, né, resolveram ficar juntos ali naquela noite. Mas quando ela sai e fala isso, ele fica super curioso, mas ela diz: eu não posso te contar, vamos marcar um chá que eu preciso falar contigo. Antes do encontro, vamos tentar bem pelo tempo, antes desse encontro que ele teve com a Jordan, ele se encontrou, tipo, no outro dia, o Gatsby convidou ele pra eles se encontrarem, os dois se encontraram. Então, no caminho, no seu carrão amarelo, que eles foram até lá, foi um momento que eles estiveram num bar para conversar. Foi nesse bar que o Nick conhece o senhor Wolfsheim, que era tipo um gangsterzão, assim, que se dava ali com o Gatsby, e tinham negócios juntos. Mas antes de chegar neste bar, então eles vinham conversando no carro. Qual era a preocupação do Gatsby que a gente vê ali? Em mostrar
pro Nick o quanto que ele era uma pessoa decente. Então ele começou a contar das coisas que aconteceram com ele. Ele contou que ele esteve na guerra, contou que foi militar do exército. E ali daí o Nick se identificou um monte com ele, porque ele também ele também serviu ao exército. E os dois começaram ali se afinar realmente. Ele contou ali que ele iniciou o trabalho dele, os negócios dele em farmácias, ele tinha farmácias. Mas tudo sempre fica muito obscuro, a gente não consegue entender como é que o Gatsby ficou rico. Só que ele conta que ele era muito pobre e que ali na sua adolescência ele conheceu o Dan Cody, que foi um cara que estava velejando e enxergou o Gatsby e acabou meio que apadrinhando o Gatsby. Ele trouxe o Gatsby para dentro do seu iate e começou a ensinar muitas coisas pro Gatsby, inclusive boas maneiras. Quando o Dan morreu, ele quis deixar a sua herança pro Gatsby, mas a família do Dan interferiu nisso e nada deram pro Gatsby. O Gatsby seguiu pobre. Mas aí a gente não consegue compreender como é que ele realmente conseguiu essa fortuna que ele tinha. E aí, nesse momento, ele conta ali uma coisa meio, né? Ele não dá muitas dicas, assim, do que seja, de como ele ficou rico, mas ele queria mostrar ali pro Nick o quanto ele era uma pessoa decente. E isso que ele contava, então, pro Nick ali naquele momento, não se entendia por quê. Mas ele queria, naquele momento, mostrar o quanto que ele era uma pessoa decente. E ali a gente não entende também se é no outro dia ou se alguns dias depois foi, enfim, o chá onde a Jordan conta, então, toda a história pra ele. Que ela conheceu o Gatsby há muitos anos atrás, 5 anos, tá? Muitos anos não, 5 anos. Ele conheceu o Gatsby quando ele estava conversando com a Daisy. Que a Daisy era uma moça muito linda e que os caras do exército gostavam muito dela. Mas, enfim, que naquela noite, quando ela conheceu o Gatsby, ela estava conversando com o Gatsby, a Daisy, e eles estavam, assim, muito juntinhos, se olhando com um olhar super apaixonado. E ela não sabia que era ele. Ela não ligou a pessoa ao momento, que ela só ficou sabendo ali na festa, quando o Gatsby contou pra ela, então. E neste momento, quando ela começa a contar pra ele a situação, ela diz que o Gatsby queria um encontro com a Daisy. E queria que esse encontro fosse intermediado pelo primo. E aí foi então que o Nick começa a se dar conta de porquê de tudo, né? O porquê dele ter convidado o Nick, o porquê dele ter colocado a sua casa, ter ido morar naquele lugar. Realmente ali ele enxergava o Gatsby, enxergava a casa da Daisy. Ele podia ver as luzes se acendendo, as luzes se apagando, uma tal de uma luz verde que ele conseguia ver. E aí, nesse meio tempo, ele acaba também se encontrando com o Gatsby um pouco antes de fazer esse encontro. E é bem legal, porque o Gatsby ele fica muito nervoso. E ele vai até a casa do Nick e diz: essa grama precisa cortar, precisa arrumar isso e aquilo. E chega então, finalmente, o dia do encontro entre os dois. O Nick chega super cedo lá com seu traje branco, escoltado, aí no filme aparece, por isso teria sido bem legal eu ter visto o filme antes, porque aparece ele com um guarda-chuva, alguém segurando um guarda-chuva pra ele, chegando, porque é uma noite muito chuvosa, uma noite muito nervosa pra ele, e ele chega assim, com milhares de flores, é uma coisa muito doida, porque ele enche aquela casa. Eu não sei se ele tem a visão da casa dele, das festas, que é uma casa muito grande, mas ele enche de flores a casa pequenininha do Nick. E um pouquinho antes da Daisy chegar, ele se atucana, fica agoniado ali, e sai porta fora, e desaparece quando chega a Daisy. E aí a Daisy chega, o Nick bota ela pra dentro, bota ela sentada, serve um chá, e daqui a pouco o Nick bate na porta, o Gatsby bate na porta e então chega todo molhado, porque se enfiou na chuva, ele tava realmente muito nervoso. E é uma cena bem engraçada, porque daí quando eles se sentam, começam a conversar, o Nick então vai pra cozinha, começa a fazer uma barulhada de panela pra poder entrar na sala de volta, assim, encontra os dois ali conversando de pertinho, de mãos dadas. E vê ali que existe uma relação realmente muito carinhosa. E os dois, aqueles 5 anos é como se não tivessem passado, porque os dois realmente, ele vê a paixão ali e o amor entre os dois. E ali foi quando o Gatsby, em determinado momento, vê que a chuva deu uma estiada, ele resolve convidar os dois para irem até a casa dele. E ali onde ele apresenta a casa, eles tomam drinks. E é importante eu dizer para vocês que o Gatsby nem mesmo bebia, gente. Não aparece em nenhum momento, nem no livro, nem no filme, o Gatsby bebendo. E o Nick bebia muito pouco. Ele tinha esses momentos em que ele bebia
e se passava, que nem ele disse no momento aquele do apartamento, aquela festa que teve, mas ele não bebia muito. Eram situações assim pontuais em que ele bebia e o Gatsby nem mesmo bebia. E ele leva então a Daisy para casa dele, apresenta aquela coisa glamurosa que ela gostava muito, inclusive. Ela amava coisas glamurosas, e talvez isso aí que apareça lá no filme de 1974, que as pessoas não gostam, ela era muito melosa, a Mia Farrow, tanto é que não me deu nem vontade de assistir o filme. E aí aparece, inclusive, ele mostrando o closet dele. No livro aparece ele dizendo que ele jogava camisas por cima dela, e no filme aparece essa cena. Ela tá em cima da cama dele e ele lá de cima vem jogando camisas por cima dela de tudo que é cor, de tudo que é tipo de tecido. E em determinado momento ali ela começa a chorar, desesperadamente se joga por cima das camisas. E a desculpa que ela dá daquilo é: meu Deus, eu nunca vi tantas camisas. Mas não é por isso, realmente a gente entende depois que ela queria ter voltado no tempo, há 5 anos atrás, quando eles ainda estavam juntos. E é uma coisa muito interessante, porque no dia do casamento dela, com o Tom, ela chora muito, desesperadamente. E alguém consola ela naquele momento, se eu não me engano, é a Jordan que consola ela nesse momento. Porque ela recebeu uma carta. Eu não sei que carta é essa, eu não sei o que foi dito nessa carta. Eu sei que ali parece que nesse momento ela rompeu tudo aquilo que ela sentia e ela passou a amar o seu marido. Ela casou e se entregou para aquele casamento. Mas eu não me recordo. Coloquem aqui nos comentários, pelo amor de Deus, se alguém sabe qual era o teor desta carta, porque aqui não aparece. E nem no filme, ou eu estou com muitos problemas de memória e não me recordo. Aquele momento ali foi realmente um marco para ele, pro Gatsby, pro Nick, aquele momento que eles estiveram ali naquela casa, porque eles realmente se juntaram novamente, se reencontraram e aquilo foi incrível para eles. A próxima festa, então, foi a festa em que ali a Daisy e o Tom foram convidados para estarem lá na casa do Gatsby. O Tom desconfiou bastante daquela relaçãozinha entre os dois. Eles ali deixaram bem claro que eles já se conheciam. Eles dançaram juntos, que era algo que o Nick disse no livro, que nunca havia visto o Gatsby dançar. E ele dançou com a Daisy, ficou tudo meio esquisito ali. Enfim, a festa acabou e o Gatsby falou: eu acho que ela não gostou não, acho que ela não gostou muito não desta festa. Eu sei que esta foi a derradeira festa que aconteceu naquela casa, porque o Gatsby nunca mais fez festas ali. Encerraram-se as festas e aí é bem interessante porque ali algo mudou, né? Eu vou ler essa partezinha pra vocês. Capítulo 7. Foi quando a curiosidade acerca de Gatsby havia alcançado seu ápice que as luzes em sua casa deixaram de se acender no sábado à noite. E tão obscuramente quanto havia começado, sua carreira como trimálquio terminara. Gradualmente percebi que os automóveis que se dirigiam cheios de expectativa à sua casa permaneciam por apenas 1 minuto e em seguida iam embora amuados. Perguntando-me se ele estava doente, fui até lá para descobrir. Um mordomo desconhecido, com cara de vilão, me olhou com olhos semicerrados, cheios de suspeita, pela porta aberta. O Sr. Gatsby está doente? Não. Depois de uma pausa, acrescentou um senhor, de um jeito moroso e ressentido. Não o tenho visto por aí e fiquei preocupado. Diga a ele que o Sr. Carroway deu uma passada. Quem? Perguntou Rude. Carroway. Carroway, certo, vou dizer. Então é o seguinte, ele simplesmente desapareceu. Nick começou a ligar para ele e começou a ir até lá e via esse mordomo super desconhecido, não sabia o que tinha acontecido e foi aí então que Gatsby fez uma ligação para o Nick. Eu acho que Daisy percebeu que o Nick estava preocupado e achou melhor pedir pro Gatsby dar uma ligadinha para contar o que estava acontecendo. O Gatsby então contou pro Nick que desde aquele dia daquela festa, os dois vêm se encontrando todas as tardes na mansão. E aí nesse meio tempo, acabou que surgiu um momento em que a Daisy convidou o Gatsby para jantar na casa dela. E o Nick foi junto. Durante essa janta super tensa, o Tom viu um determinado momento em que a Daisy falou para o Gatsby que ela amava ele. Foi a partir deste instante que gerou um conflitão, uma confusão, porque eles começaram assim: vamos pro centro,
vamos dar uma volta no centro, e tudo assim, regado a muito álcool, né? Então as pessoas começavam a falar besteira, começavam a fazer besteira, tudo que é regado a álcool dá nisso, né? Eu sei que eles resolveram que iam pro centro, pra festas, é tudo festa, tudo gira em torno de festa. E acabaram parando, uma coisa tão esquisita, gente, num hotel Plaza, dentro de uma suíte. Por quê? Porque estava muito frio. Aí eles resolveram que a Daisy começou a convidar eles para entrarem em banheiras geladas. Uma coisa assim, ó. Farra, é pura farra. E eu sei que neste quarto de hotel foi que toda a confusão surgiu. Que algo que o Nick queria, que o Gatsby queria tanto na vida dele é que a Daisy dissesse pro Tom que nunca amou ele. E neste momento, realmente, ela disse que ela nunca amou. Mas ao mesmo tempo, ela também voltou um pouco atrás. Não, eu amei ele. Assim como eu também te amo. Eu não posso dizer que eu nunca amei. Eu me entreguei, talvez, para aquele casamento, mas, né? Eu amo mais tu. É interessante ali o momento e a discussão deles. E aí ali a brigalhada cedeu até que o Tom disse, até que ela o Gatsby deu, no filme ele dá um baita de um ataque histérico, e aí meio que a Daisy fica, nossa, percebendo ali, né, o quanto que ele também era super nervosão, né, meio parecidão com o maridão que eu tenho lá em casa, né. Então, aí a Daisy resolve se mandar daquele quarto. E o Tom meio que olha aquilo assim como uma vitória dele, né? Porque ele fez uma baita de uma confusão. E ali dentro daquela suíte também foram momentos em que o Tom trouxe à tona várias coisas com relação à vida do Gatsby, mostrando quanto que ele não era uma pessoa tão decentona assim, que ele quando montou as farmácias lá, nas drogarias, lá no início da carreira dele, eram drogarias meio que falsas que ele vendia bebidas, né, falsas ali, que fazia bebidas falsas e vendia, e que talvez a fortuna dele viesse dali. Ele deu uma desmoralizada no Gatsby ali naquele momento. E quando a Daisy saiu, quem foi atrás dela foi o Gatsby. Então o Gatsby saiu, foi atrás dela. Vou dar uma voltadinha aí no tempo. Quando eles foram pro centro, eles passaram por aquela zona escura. Lembra que eu contei pra vocês que ficava ali entre o West e East? Passaram por aquela zona escura, mas eles passaram da seguinte forma. O Gatsby andando com a Daisy, os dois foram no carro de Tom, passaram por ali. E o Nick foi junto com Jordan e Tom no carro de Gatsby, o Rolls Royce amarelo. Quando eles vinham passando, Tom parou na oficina do Sr. Wilson, porque o Sr. Wilson, na verdade, queria comprar aquele carro que estava agora o Gatsby andando, mas ele parou com o carro amarelo. E eles deram uma conversada ali, o Sr. Wilson viu ele com o carro amarelo, e o Tom viu no segundo andar da casa a senhora Wilson, parecendo meio atordoada, meio triste, meio chateada ali. Então, voltando agora pra frente. Na hora em que eles saem da suíte, eles voltam para os seus carros normalmente. Nick, Jordan e Tom vai no carro do Tom, e o Gatsby vai com a Daisy de volta para casa. O que o Gatsby foi fazer? Levar a Daisy em casa. E o Tom se atrasa um pouquinho e sai depois. Só que neste meio do caminho, eles novamente atravessaram aquela zona escura e passaram em frente à oficina do Sr. Wilson. Aí muda a cena ali no livro. Aparece o Sr. Wilson conversando com alguém ali da volta, vizinho, explicando que ele tá indo embora, que ele não aguenta mais, e ele parece muito abatido. E ele acaba contando que ele resolveu deixar a senhora Wilson presa no quarto até que eles fossem embora. E aí aparece ele indo até o quarto, conversando com ela, e dizendo pra ela que eles vão embora, que ele não aguenta mais, e ela tá lá desesperada. Eu acho que os dois devem ter ali meio que se pegado a pau. E o que acontece, ela consegue se desvencilhar dele, ela sai correndo e ela cruza. A gente não consegue entender se ela realmente, quando viu o carro amarelo passar, entendeu que seria o Tom. Por quê? Porque na vinda, o Tom veio com o carro amarelo. Eu sei que ela talvez vá atrás dele no livro. No filme, ela vai. Realmente, ela diz, Tom, Tom. Ela sai assim, procurando por ele, gritando por ele, e ela acaba sendo atropelada pelo carro amarelo. E aí começa os spoilers, que eu te indico, querido
espectador e leitor que dê uma pausa se não quiser spoilers. Vai no link aqui embaixo da descrição, entra nesse link, compra esse livro que é legal mesmo, de verdade. Faz a tua leitura desse livro. Assim que tu terminar, volta pra cá e continua esse vídeo. Mas, então vamos aos spoilers. Depois a gente acaba sabendo que quem estava dirigindo... Por quê? Porque o Gatsby conta. Ele chega na casa da Daisy, devolve a Daisy pra dentro de casa, mas ele é tão cuidadoso e ele ama tanto ela que ele fica ali observando pra esperar pra ver se aquele cara, seu marido, vai fazer alguma coisa com ela. Ele fica ali até as 4 horas da manhã, até que ela apague as luzes e vá dormir. E quando ele está ali, quem chega é o Nick. O Nick chega ali, vê ele muito atordoado, atrás das macegas, observando a casa, e diz pra ele o que aconteceu. Não, pois é, o que aconteceu foi isso e aquilo, porque todas essas todo mundo pensa que quem está... que ali, as pessoas que conhecem o Gatsby, né, que estavam junto com ele, a Jordan, Tom, acreditam que foi o Gatsby que atropelou. Mas ele conta pro Nick, não era eu. Ela pediu pra dirigir, ela estava dirigindo, quando simplesmente ela atropelou a mulher. Ele tentou ainda puxar a direção, mas não conseguiu. Então quem atropelou de verdade foi a Daisy. Mas o Gatsby, desesperadamente querendo, né, preservar ali a sua amada, ele não conta pra ninguém, ele deixa pra ele aquilo ali. E aí o Tom vem logo atrás com o seu carro e percebe que a sua amante foi atropelada. Pra ele foi uma coisa muito triste, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ele se aproveitou daquela situação. Então, na verdade, meio que ele se aproveitou daquela situação. Ele obviamente se recordou, né, a gente fazendo uma análise assim, que ele tinha passado com o carro e que as pessoas iam achar que era ele. Deu uma conversadinha com o senhor Wilson e contou pra ele quem que tinha atropelado, dizendo que aquele carro era do Gatsby, que é o Gatsby que tinha atropelado. E aí o que aconteceu é que o senhor Wilson, muito atordoado, vai até a casa do Gatsby. Enquanto o Gatsby está lá na piscina, bem faceiro, ele o mata com um tiro e depois se suicida. No livro, é bem interessante, porque quando a polícia chega na casa, tem toda a descrição ali do colchão que o Gatsby tinha posto na piscina, que o colchão correu e deu uma listra de sangue e tal, mas e depois em seguida se encontra o corpo morto do Sr. Wilson. Não nos diz que houve ali um suicídio, mas no filme aparece ele se suicidando, matando o Gatsby pelas costas e se suicidando depois. E aí vem toda a tristeza do Nick, que percebe que ninguém gostava do Gatsby. As pessoas, elas tinham interesse. E era por isso que elas iam naquelas festas, porque ele acabou ficando muito amigo do Gatsby, ele conseguiu perceber o quanto que o Gatsby era uma pessoa legal e que aquelas pessoas que frequentavam as festas dele eram pessoas que estavam interessadas na bebida, na música, né? Toda aquela interação entre todos e não estavam porque gostavam do anfitrião. E o Nick desenvolveu uma amizade por ele e enxergou esse lado puro do Gatsby, que o Gatsby ele amava muito aquela mulher. E ele passou aqueles 5 anos da vida dele fazendo tudo para conseguir se encontrar com ela novamente. Ele procurou ela por muitos lugares, ele buscou por ela durante todo esse tempo, até que ele conseguiu descobrir onde ela estava morando e comprou uma casa na frente dela para seguir olhando para ela. Então era um amor muito puro. E ele quis, então, ele usou, obviamente, este primo como um intermediário para se encontrar com a Daisy, mas tá tudo bem, né? Se era uma coisa que, meu Deus do céu, ele amava tanto ela e ele sabia que ela amava ele também. E o Nick, então, desenvolveu essa amizade e ficou realmente muito triste quando o Gatsby morreu. E ele percebeu isso, que o Gatsby era uma pessoa muito sozinha. Nem o Sr. Wolfsheim, que era um cara que tinha essa conexão com ele, nem ele quis. E no livro aparece, depois ao final, que o pai do Gatsby surge, né? Surge o pai, ele na verdade ligou um pouco antes, né? Ligou e disse, não, espera tudo aí, dá um tempo que eu tô indo pra aí. E aí ele surge. Era o pai de Gatsby, um solene senhor de idade muito desamparado e consternado, encapotado em um sobretudo para se proteger do calor daquele dia de setembro. Seus olhos escorriam continuamente de agitação, e quando tomei a mala e o guarda-chuva de suas mãos, ele pôs-se a puxar tão incessantemente sua barba grisalha e rala que tive dificuldade para retirar seu casaco.
Ele estava a ponto de despencar no chão, de modo que o levei ao salão de música e fiz com que se sentasse enquanto eu mandava trazerem algo para ele comer. Mas ele não quis comer, e o copo de leite derramava em suas mãos trêmulas. Então quer dizer que o único que surgiu para o funeral do Gatsby foi o seu pai. Aí, por derradeiro, o Nick então conta que ele ficou mais um tempo ali em Nova York e ele explica por quê. Passava minhas noites de sábado em Nova York, porque aquelas festas reluzentes e deslumbrantes que ele dava ainda estavam tão vivas em minha memória que eu seguia escutando as músicas e as gargalhadas, ressoando indistinta e incessantemente em seu jardim, bem como os carros subindo e descendo a via de acesso à sua casa. Houve uma noite em que ouvi um carro real por lá e vi suas luzes pararem em frente à escadaria da entrada. No entanto, não fui investigar. Provavelmente tratava-se de algum visitante derradeiro que estivera fora durante o fim do mundo e por isso não estava sabendo que a festa terminara. Então esse livro é muito legal, gente. A gente percebe assim, não é super ultra romântico, nenhum dos dois são, tá? É um romance nada romântico. Mas que ao mesmo tempo é também, porque a gente vê as entrelinhas da situação. A gente vê o quanto que ele lutou por esse amor e ele, na verdade, no final das contas, conseguiu, né? A Daisy desaparece com seu marido aceita, né, essa situação toda. Ela desaparece, ela não quer falar, não sei nem se soube que ele morreu. Enfim, é um livro que talvez acabe bem triste, né? Eu fiquei bem triste quando terminou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero que vocês tenham se identificado e que partam para a leitura deste livro bem legal. Agradeço de coração e não esquece de dar um pulinho aqui embaixo na descrição para adquirir esse livro que você vai pagar exatamente o mesmo preço e vai estar ajudando o canal e eu te agradeço de coração. Um grande beijo e até o próximo vídeo.